Meu reino não é deste mundo, assim falava Jesus diante de Pilatos. Afinal, que reino é este? Nós, da TV Web Luz, com grande satisfação, estamos recebendo Luiz Falcão, educador espírita. Luiz, é um grande prazer que nós o recebemos aqui. Que reino é esse de que falava Jesus? Como podemos defini-lo? Eu agradeço a oportunidade, a TV Web Luz nos concede, de falar de uma presença tão nobre e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa passagem do Evangelho, como muitas e muitas passagens, nos faz pensar sobre a vida espiritual. Jesus sempre falava para o Espírito. Então, quando Jesus ali, naquele diálogo, ele teve com Pilatos, nesse diálogo tão profundo, onde de um lado nós temos um homem ligado aos interesses do mundo. Então Pilatos era um procurador de Roma, falava em nome de César, e do outro lado Jesus falando em nome de algo maior. Então quando Jesus vem ofertar para a humanidade, ele vem ofertar alguns valores. E esse reino não estava aí ainda na terra. Porque o reino do Cristo nasce na intimidade de nós, seres humanos. Então, quando Jesus fala de um reino, e Pilatos ali tem um interesse de proteger, vamos dizer assim, o Império Romano, a imposição, o domínio. Então Pilatos já vai no cerne da questão que estava incomodando ele e pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus, numa grande simplicidade, como sempre nos ensina, disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Agora, de imundo Jesus estava falando, Benê? É exatamente isso, E Jesus se diz simplicidade. É interessante como hoje, passados mais de 2000 anos, se disse da simplicidade. Jesus falava com simplicidade. Mas o que se extrai dos ensinamentos de Jesus é algo de uma profundidade grandiosa, que nos deixa assim perplexos, Porque está ali oculto, a expressão de um raciocínio altamente sofisticado, Com certeza, Uhum. E ali a gente vai lembrar aqui um pensamento de Paulo. E Paulo, ele diz assim na primeira carta aos Coríntios, que o homem natural, ou seja, o homem material, ele não compreende as coisas do Espírito, Ele parece, a primeiro momento, loucura. E não pode compreender realmente, porque se discerne espiritualmente, as coisas espirituais se compreendem espiritualmente. Agora, o homem espiritual, ele compreende bem tudo, mas ninguém o compreende. E naquele momento ali, Jesus não foi compreendido. E até hoje a humanidade ainda não compreende Jesus. Porque quando Jesus vem falar de um reino, ele está falando para o ser espiritual. Não é um lugar, Porque se fosse um lugar, ele tinha nos ensinado no Pai Nosso. Ele diz assim: venha a nós o vosso reino. Se fosse um lugar, ele pediria para nós irmos ao reino, e não o reino vir a nós. Então é um estado espiritual, o reino dos céus. E esse estado espiritual depende do crescimento de nós enquanto seres humanos. Exatamente. Eu achei muito feliz essa sua colocação pelo seguinte, porque essa afirmação de Jesus coloca a gente em direção de algo muito mais distante que poderia se ter como meta, Com certeza. A ideia, que o Cristo veio trazer é exatamente essa. Como Jesus é um educador de almas, e Jesus, como uma grande sabedoria, sabe
e nós, espíritos, possamos assim mudar um hábito, já é um trabalho imenso a gente mudar um hábito, quanto mais um sentimento. Né? E ele veio trazer exatamente sentimentos, valores, para que possamos vivenciar esses valores. Então, para se conquistar o reino dos céus, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, e vai falar sobre esse assunto. Tem uma mensagem de um espírito e numa das encarnações ela foi rainha da França. E aí ela vem dizendo a decepção dela, a frustração, melhor dizendo, quando ela desencarna. Porque ali ela vai percebendo, e são outros valores. E ela diz que para entrar no reino dos céus, ou seja, para que a gente possa adentrar os mundos mais equilibrados, é preciso abnegação, é preciso caridade, é preciso humildade e benevolência para com todos. Essa é a nossa proposta de trabalho, né? E isso começa nas pequenas coisas. Né? Para que a gente possa olhar o mundo diferente, é preciso a gente observar que o mundo não se resume aqui. Né? E aí é uma simples passagem. E aí onde nós temos esse convite de Jesus para construir esse reino. Ele disse que ainda não é daqui, mas um dia será quando os espíritos evoluírem, quando nós, enquanto espíritos imortais que somos, começarmos a transparecer e fazer prevalecer no mundo esses valores fraternais. E esse é o objetivo que Jesus veio trazer para nós, não é, Benê? Perfeito, porque é interessante que as pessoas possam entender, né? Aí é preciso que se diga, o chamamento, né, de Jesus, né? Porque, como você disse, foi assim, eu achei que foi de muita felicidade quando você disse que Jesus falava para o Espírito, né? A importância do ser, né? Isso mesmo. Claro que devemos ter, né? Mas também nos preocupar em nos ter, nos possuir, né? Podemos, assim, entender que nós podemos ser os artífices, né, do nosso próprio destino, né? Com certeza. Tem uma linda mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Espírito da Verdade se coloca dessa forma. E as nossas almas não estão esquecidas, e o Divino Jardineiro as cultiva no silêncio da nossa intimidade. Então é nas pequenas coisas, é um pensamento, é uma emoção que sentimos, né? É um valor fraternal uns para os outros, são esses valores que vão sedimentando a nossa alma. Porque não é uma encarnação, nem duas, são em muitas que nós vamos crescer e construir esse reino. Porque o reino começa na nossa intimidade, no nosso coração. Então essa é a grande proposta que Jesus nos traz. E também esse lado, né, Luiz, que, por exemplo, às vezes as pessoas agem mais, lamentavelmente, por instinto, né? Sempre colocando em evidência o nosso lado animal, né? Mas nós somos racionais também, né? Dentro do que a gente, as reflexões que a gente pode fazer, dentro do entendimento de cada um, a gente poder crescer, ainda que tenhamos as nossas limitações, né? Com certeza. Os Espíritos nos ensinam e nós somos muito instintivos. E esses impulsos animalizados nós deveremos trabalhar no sentido de docilizar isso, né? Trazer uma mansuetude, uma tranquilidade, mas isso só as experiências irão nos ofertar. Não tem como evoluir sem trabalhar isso na prática. E Jesus, dentro dessa, a gente permite a gente fazer uma reflexão,
eles usam, quando ele fala essa palavra reino, me chama a atenção para uma coisa, né? Convida a reflexão. Reino é algo duradouro, algo assim definitivo, né? Porque até nas nossas, tentando expressar algo que se fala, por exemplo, a parte da ciência, no estudo, né? O reino animal, o reino vegetal, né? São coisas definitivas, né? Como era também definitiva, né? A palavra de Jesus, não há como contestá-la, né? Isso. Ele fazia questão de figuras, de imagens para ir grave na nossa memória espiritual. Porque nós somos espíritos imortais. Ele sabe disso. E não é em nenhum momento o espírito vai assimilar aquilo, como ele sempre dizia, né? Eles têm ouvido para ouvir. E pouco a pouco a gente vai procurando entender, compreender esses ensinamentos do Cristo. E uma das coisas que o Cristo sempre fazia questão de afirmar, ele falava assim, eu vim dar testemunho da verdade. E ele testemunha, ele viu, ele presenciou, não tem opiniões dele próprias, não, ele viu. Né? A testemunha, ele está ali participando. E Jesus veio ser testemunha das leis que regulam a nossa vida espiritual. De como as civilizações, dentro de um processo de crescimento, os homens vão evoluindo, vão crescendo. Então ele veio trazendo esses valores para nós de como é em outros mundos, pois o respeito, a solidariedade, o amor entre os espíritos, que somos todos irmãos, então isso já é uma realidade nos planos mais elevados. Então quando Jesus fala, ele reina aonde reina a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a igualdade de direitos e deveres numa sociedade. Quando ele diz que o reino dele não é daí ainda, é porque o nosso mundo é um mundo de provas, de expiações, onde o mal predomina. Ainda as nossas tendências, como você mesmo disse, Benê, nós somos muito instintivos, mas esse lado impulsivo nosso é sempre para a agressividade. Nós queremos impor as nossas ideias, nós, quando somos frustrados nos nossos interesses, nós já partimos para o combate, para a luta. E não é isso que Jesus veio trazer. Então, colocação muito sábia sua de falar que o reino é um reino consistente, porque as leis de Deus não mudam. E quando Jesus falava exatamente desse amor entre os semelhantes, do respeito, fazer para o outro e gostaríamos que fosse feito para conosco, ele falava, e está toda a lei, e está todos os profetas, ou seja, todos eles enviados por Deus para falar, Deus falar pela boca desses homens, e toda a lei e Moisés trouxe nos 10 mandamentos se resume aqui. E no respeito, porque tudo vai encaminhar por respeito. Nos planos maiores, os Espíritos nos ensinam e já começa a reinar todas essas leis divinas. Quando nós transgredimos as leis de Deus, é onde há perturbação, né? Então, quando Jesus fala de um reino, ele está falando de valores, não está falando de pedras, de edifícios, não está falando de objetos, né, das grandezas, e o tempo destrói, e as coisas temporais, né? Esse poder o homem sempre quer manter. Nós, criaturas ainda muito apegadas à matéria, nós queremos dominar, nós queremos status, queremos ser reconhecidos, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos. Então é esse processo de perturbação. E às vezes a gente passa longas e longas encarnações em sofrimento, porque é duro mudar. É duro porque nós somos ainda espíritos muito endurecidos, né, Benê?
E o problema, né, do orgulho, né, recentemente, que retarda, né, a marcha evolutiva, né, do progresso. As pessoas têm todo uma trajetória que se apresenta para ela, né, na sua amplitude, né, em que as oportunidades aparecem a cada momento, né. É verdade. Nós somos muito ligados ao eu, né? Ao interesse pessoal, como os espíritos, o egoísmo, e aí o egoísmo vai crescendo, a nossa autoimagem vai ficando exacerbada, é o orgulho, e aí nós nos perdemos nesse emaranhado de vícios e nos sempre arrasta em nós, né, as tendências muito animalizadas. Você fala em tendências. Agora, uma coisa quase como uma provocação. Né? A família, né, nos poderia entender assim, como uma pequena célula que expressa o reino de Deus num sentido um pouquinho menor. A família sendo depositária desses valores? Com certeza. A família é o grande laboratório. Porque a sociedade reflete a família. Então, dentro da família, os Espíritos nos ensinam, ali vai estar a adversidade. Tem alguns que nós temos afinidades, outros nós temos antipatias. E aí é um ambiente propício para nós exercitarmos o amor. Porque tanto a antipatia quanto a afinidade é afeto. Por isso a gente fala assim, fulano me afetou, mexeu comigo. Isso, numa linguagem mais espiritual, é bom, porque se algo está mexendo com os meus sentimentos, isso quer dizer que os meus sentimentos estão em ebulição. E tudo está em ebulição, está em processo de transformação. Então a gente precisa, dentro do lar, exercitar. A gente tem antipatias, conversar, né? Como disse Jesus, se o teu irmão fez alguma coisa contra ti, vai lá, entre ele somente, converse com ele, se ele te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Mas a gente tem uma grande dificuldade de conversar, né, Benedito? Principalmente os casais, né? Exatamente. E é impressionante, né? Como que a proximidade, olha que coisa paradoxal, né? A família, né? Estão tão próximos, ligados até por sangue, né? Laços de sangue, mas o que aquelas nossas dificuldades de não ter atentado para certos valores nos afasta, causam certas rupturas, né? Que levam a tensões assim, que às vezes chega até um ponto, uma situação assim irreconciliável, né? E aí vai demorar longas e longas encarnações. Porque quando dois espíritos entram em contato, principalmente numa família, ali não se separam mais. O compromisso está ali feito. Mesmo a gente falando assim, falindo, vamos usar essa palavra, falir no compromisso que assumimos, mas a espiritualidade é misericordiosa, Deus é amor, como disse João, o evangelista. Então, a ele, seja pai, mãe, filho, quem for que seja, mas sempre alguém vai estar em busca do outro, né? Sempre alguém vai estar criando uma maturidade e aí vai estar querendo reconciliar. Por mais duro que seja o coração, mas nos laços familiares ele amolece. E a família tem esse grande papel de trabalhar a irmandade, pois nós sabemos que somos irmãos, né, numa única paternidade. E um dia nós vamos viver isso, sentir isso. Né, Bonito? Então, o assunto demanda muito tempo, né? Com certeza. É realmente maravilhoso isso e a gente poder entender, né, que nós vivemos também no nosso pequenino reino. Quantos de nós já nos referiu, ou os nossos pais, né, faziam alguma referência às nossas mães como a rainha do lar, né? A nossa irmãzinha, a nossa princesinha, né? Tal. E sempre foi assim, né? E é bom que seja assim, né?
porque a família há de ser realmente a fonte irradiadora, né, de valores, né, de sensibilização das pessoas, né, para algo maior, né, que é o que Jesus falava, né, e aí a gente começa a entender a profundidade, né, dos seus ensinamentos. Luiz Falcão, educador espírita, palestrante, nós da TV Web Luz agradecemos a sua presença aqui. E para você que nos acompanhou até agora, pôde desfrutar desse momento agradável, até breve.